O programa a seguir é uma produção independente, seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Saudações, seres humanos! Estamos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Léo Teixeira, eu quero agradecer demais você que está aqui agora, ao vivo, conosco. Mais esse episódio inaugurando a Jornada pela Fé. Jornada pela Fé, ela traz líderes e pessoas de várias crenças, religiões, ideais diferentes. E o que a gente está fazendo no mundo aqui, eu acredito que é um serviço muito bom em prol da humanidade. A diferença de crença. Hoje em dia estamos tão acostumados com bolhas, né? Você que costuma pesquisar aí na internet tem acesso a somente os conteúdos que chegam para você porque você já tem algum tipo de interesse. E nem sempre a gente tem um entendimento de outras crenças, de outras religiões. Tivemos aqui já ateísmo, tivemos islamismo e hoje vamos começar com religiões de matriz africana. Quando a gente começou a pesquisar, alguns nomes vieram saltando na ponta. E a pessoa que mais foi bem recomendada, que segundo algumas informações, tem um dos principais e maiores templos de Quimbanda aqui do Centro-Oeste, aqui do estado de Goiás. E essa pessoa, quando a gente conversou com um mago da bruxaria Wicca, ela perguntou pra gente, peraí, você já tem gente da Quimbanda? Eu falei, temos. Quem que é? É o Alex. Ah, foi ele que me iniciou na Wicca. Então, é uma pessoa que já está acostumada, que é muito respeitada no meio. E nós temos a honra de receber Alex Ogunte. Salve, galerinha, boa noite, tudo bem aí para vocês? É bacana demais esse projeto que você está fazendo, né? Percorrer a fé de uma forma respeitosa. Então eu já inicio agradecendo, né? Porque quando se fala fé, o povo já faz uma ligação direta ao cristianismo e você está trazendo a igualdade. Você foi lá nos ateus, nos bruxos, agora a gente vai falar um pouquinho a respeito de Quimbanda e outras coisas. Então é um trabalho muito bonito aí. Realmente o meu templo hoje é um dos maiores do estado. São 2.253 metros, quase uma chácara, com imagens tamanhos reais. Estou há 20 anos nessa caminhada dentro da Quimbanda, espero poder trazer um pouquinho de Exu, de Pombogira, de Quimbanda essa noite aqui para vocês. Alex, você também se iniciou na Wicca. Você tinha me falado que tem vídeo seu, você ainda na adolescência, infância. Eu cresci. Conta um pouquinho essa história. Eu nasci na bruxaria, não era... Nos covens. O termo Wicca, ele surgiu com o Ed Van Feel, ele já vai surgir 2005, 2006, que os livros começam a se propagar, né? Era bruxaria. Aí todo mundo, até tem muitos Wiccas que não gostam de ser taxado como Wicca, porque foi uma modinha passageira. Por trás daquele termo, às vezes, até praticam outras coisas.
mas eu nasci dentro de um coven. O meu berço foi um coven até os 16, até os 19 anos que eu conheci o candomblé. Meu berço foi um coven. Muito bem. A Wicca, então, ela é essa religião, essa matriz europeia, e ela tinha um foco na dualidade, né, do Deus, da deusa, e parece que, pelo que a gente tem notícia, quando você vai pesquisar um pouco essas religiões, existe hoje um sincretismo, né, entre a Umbanda, a Quimbanda. Explica pra gente, imagina que o público aí tem alguém que nunca ouviu falar sobre religião de matriz africana. Qual que seria a diferença de candomblé, umbanda, quimbanda, de onde vem? O que eu sei é que a quimbanda ela se desenvolveu principalmente aqui com foco de origem afro, mas brasileira, é correto falar isso? Pode afirmar. Igual você começou a falar de Wicca em si, né? Em 1950 lá, Gerard Gordon, ele cita a primeira vez o nome de Wicca, mas o senhor concorda que já existia prática de bruxarias em vários lugares e ali foi formalizado, né? Então, quando a gente fala de religiões de matriz africana, a gente está falando da migração dos povos da África, que foi colonizado, e aí quando alguém chega aqui e fala assim, é a Umbanda surgiu pela mão do fulano, na verdade foi quando o culto se tornou popular. Até aquele momento já existia práticas, vamos colocar assim, que não fizeram parte da história. Então, tanto a Umbanda quanto a Quimbanda, até mesmo o candomblé, ele é brasileiro. Por isso fala matrizes africana. O que praticam lá na África seria o candomblé de Ifá, muito diferente, até nas divindades, até nos deuses que a gente cultua. O candomblé brasileiro, igual no México, tem um culto ligado ao candomblé, que eles falariam lá, Santeria de La Regra, que seria a mesma história nossa brasileira, a migração dos escravos e ali o encontro dos deuses, mas se perdeu. Hoje o número de orixás que a gente cultua no candomblé é bem menor do que o número de orixás cultuado mesmo em África, entendeu? É mesmo, eu achei que fosse o contrário, eu achei que fosse aumentando. Não, ele diminui. Não, se perdeu muita divindade. Hoje a gente encontra um panteão dentro do candomblé, porque a gente está falando aí já de divindades, né? Você vai ter umas 16 divindades conhecidas. Em África você vai se perder na quantidade de orixás ali cultuado. E a gente também adaptou, né, nossa alimentação, as músicas. E a Quimbanda, ela nasce no meio dessa miscigenação. Então, sempre teve Exu. Desde que veio para cá, a matriz africana, seja no candomblé, seja na Umbanda, sempre o Exu teve ali. Aí a Quimbanda vem surgindo aí, com um grito de Mãe Cacilda, né, que levou aí Chacrinha, para ter do Chacrinha já um Exu, seu Sete da Lira, né? Aí, ao mesmo tempo, lá no SBT, Vera Verão já gritava com a sua personagem, que ela dizia para todo mundo que já se tratava de uma pombogira, né? O Jorge Lafron criou a Vera Verão no sentido de homenagear uma pombogira que ele desenvolveu na Umbanda, e aí começa a chamar atenção para o culto de Exu e Pombogira. Nesse momento, né, a gente começa aí a trabalhar com a Quimbanda. Uma grande diferença é que os espíritos da Umbanda são extremamente brasileiros. Então, como lá no México vai existir o culto de santeria lá da Regra, onde vai ter os personagens que vai contar a história do México, na Umbanda você vai ter os espíritos que vão contar a história do povo sofrido aqui. São os baianos, os mineiros, né, os cangaceiros. E a Quimbanda, ela foge isso de regra, porque ela traz divindades como Padilha, que não viveu aqui, como uma Mulambo, que não viveu aqui. Ela já abraça o mundo de uma forma maior. E eu acho que essa história de abraçar todo, e a divindade Exu ser a divindade que mais se aproxima do ser humano,
faz com que esse culto tenha sido um dos maiores, né? A Quimbanda, a Umbanda, nos últimos censos, foi os cultos que mais cresceram aqui dentro do Brasil. A proximidade, a facilidade que todos têm de encontrar uma energia que vai te entender, que vai te compreender, e que todos podem ter, que todos podem ser acolhidos ali, está fazendo com que o nosso culto se torne tão grande assim pelo mundo afora. Me tira uma dúvida aí também para aproveitar ao máximo a pluralidade da nossa audiência ou quem nunca ouviu falar essas coisas. Então quer dizer que, sim, para vocês, espíritos, entidades, elementais, tudo isso eles existem como se fossem num outro plano, mas influenciam aqui na nossa vida? Como que vocês entendem isso? A Quimbanda, ela vai trabalhar com espíritos que desencarnou, e ela vai trabalhar através do processo de incorporação, né? E essa incorporação, ela é física, a pessoa pode ver e sentir, passar pela experiência. Aí quando o senhor fala de elementares e dragões e gênios, né? A gente já vai encontrando a energia genial aqui, ó, no estúdio, olha que legal. Aí você já está falando de seres de outra dimensão que não vai ter incorporação. Esses seres vão ter um contato, mas um contato energético, né? E é extremamente forte. Mas a Quimbanda trabalha com Exus e Pombogiras. Exu e Pombogira são eguns, são pessoas que tiveram vida terrena, que desencarnou e que hoje volta através de médiuns, através do processo de incorporação, para ajudar quem ainda está no processo de evolução. E essa incorporação, a pessoa precisa ser médium, ou seja, quem nunca teve nenhum tipo de evidência, ou nunca desenvolveu mediunidade, terceiro olho, sei lá, qual a denominação que a pessoa queira escolher. Vamos supor, um leigo, alguém que nunca foi, ele pode passar pela experiência, ou seja, ele pode ir num terreiro, ele pode ir num culto, ele pode ver alguma coisa nítida, ou ele só vai perceber alguém que está incorporado? É muito vasto, na verdade. Então, assim, eu vim de uma doutrina onde eu aprendi a incorporar, né? Então, passei por rituais de desenvolvimento. Existem rituais de desenvolvimento para que haja incorporação. Mas eu também tenho um programa de podcast, a gente tem que mandar um salve aí, que é o Mais Mulher, para a Marileia. Uma hora ela pode estar aqui junto com a gente. Opa, um abraço para você. E lá a gente tem encontrado muitas pessoas, até ex-evangélicos, ex-pastores, como Creu Loyola, por exemplo, um beijo para Creu Loyola, que na verdade estava ali dentro da igreja e ouviu o chamado de um tranca-rua, e o próprio tranca-rua a desenvolveu. Marileia recebeu a primeira vez a pombogira dela com 9 anos de idade e trabalhou com a pombogira muitos anos, agora que veio o orixá e outras coisas. Então é muito relativo. A espiritualidade para essas pessoas que eu citei se apresentou e mostrou a necessidade de se desenvolver. Eu fiz um caminho reverso, eu vim da bruxaria, então eu tive a curiosidade de ir, e o meu processo de incorporação veio através de estudos mediúnicos. Geralmente os terreiros te dão esse amparo de estudo, de entender o que é uma incorporação, e através do processo do gira, você vai se desenvolvendo para receber esses espíritos. Você falou realmente aqui que os Exus da Quimbanda, eles são diferentes, né? Mas a gente pode fazer um paralelo entre os da Umbanda, ou são entidades completamente diferentes? Como funciona isso? São as mesmas entidades. A diferença é que a Umbanda, ela vai ter uma doutrina que às vezes limita Exu. E a Quimbanda vai favorecer aquela energia para chegar no seu ápice. Então, pode ocorrer de você ser médio 30 anos ali da Umbanda e trabalhar ali irradiando seu Exu ou incorporando, mas de forma consciente. Consciente que eu falo que no processo da incorporação você está vendo tudo, você só não está tendo controle sobre o que está acontecendo. E aí chegar o momento de você ir para a Quimbanda, o seu Exu vai encontrar uma energia maior, uma liberdade maior para trabalhar, e aquele Exu pode se vir em você inconsciente. Então, assim,
Em Umbanda existe Exu, em Candomblé vai existir Exu, na Jurema vai existir Exu, no Catimbó vai existir Exu, eles ficam segurando, falar não pode, existe sim, mas a Quimbanda vai trazer seu Exu com mais respeito e maior liberdade. Então significa que você, mediunicamente, você vai se dar mais, seu trabalho vai ser maior. Você vai alcançar um objetivo em menos tempo. Entendi. Os Exus, eles teriam, então, um certo livre-arbítrio? Ou eles são essas forças arquetípicas para, pelo menos, a turma que já estudou algo relacionado à psicologia, ou quem nunca ouviu falar de arquétipo, é como se fosse um símbolo, né? Você pega lá um personagem, pode ser mitológico, Hércules, aí eu uso aqui. Liga a natureza, né? Ligo a natureza. Se eu trazer para o Brasil, igual a gente fala assim de Oxum, que seria o rio, e Xangô seria os raios e trovões. Isso. Não, eles têm esse livre-arbítrio ou precisam da invocação para agir? Aí tá. Os Exus são eguns que tiveram vida terrena e que nos comunicam através de uma mediunidade chamada incorporação. Então, só por incorporação, eles não conseguiriam por outro meio. Então, tem gente que consegue trabalhar com Exus através da invocação da Goetia. Tem muitas quimbandas que trabalham com alta magia e tem uma invocação com o Exu, pede as coisas dentro de mandalas, de símbolos, sem o Exu incorporar e realiza. Mas eu digo assim, que o Exu é um Egum que nos comunica através da incorporação. E então ele não teria essa ligação com as energias. Mas eles não sei se eles são livres, não. Porque eles estão presos em alguma condição, no limbo, para alinhar algum pecado, alguma coisa que eles ainda não conseguiram cumprir. Eles ainda não evoluíram, eles não tiveram a reencarnação. Por isso que a gente consegue ter essa incorporação com eles. Entendi. Para vocês, aproveitando que a gente falou sobre símbolos e tudo, existem símbolos em vários tipos de religiões, ou até, por exemplo, a gente pega a figura Jesus, para uma determinada denominação significa isso, significa filho de Deus, ou para outra significa o Messias. Então, por exemplo, o símbolo do pentagrama, para a maioria dos cristãos, ou então quem nunca estudou, pode ser um motivo de medo, acha que é algo demoníaco, ou outras pessoas falam que é proteção. Para vocês, dentro como que da Quimbanda, a gente não tem muita ligação com a simbologia do pentagrama. Dentro da bruxaria em si, era um símbolo de proteção, mas hoje os covens, cada coven tem o seu símbolo pessoal. Hoje não é mais falar que é ser bruxo, não é mais usar um pentagrama. Virou, né? Isso aqui então um tecido, um símbolo. Aí sim, o senhor tocou na ignorância um pouco do evangélico. Sem ataque, respeito para quem estiver assistindo, mas pentagrama na verdade quer dizer algo que tenha 5 pontas, o senhor concorda? Os elementos, né? Ter ou não ter o círculo é outra questão. Então, se você um hexagrama teria que ter 6 pontas, estrela de Davi, né? Um octagrama teria que ter 8, um pentagrama um objeto que teria que ter 5. A estrela sempre foi no nosso subconsciente uma peça de 5 pontas. Então eu vou atacar o pentagrama, mas eu vou louvar a estrela que anunciou o nascimento de Jesus na Terra, sendo que ambas, na historinha, teria 5 pontas. Então é um pouco, na verdade, de falta de conhecimento. Agora, elementos, que aí o senhor mostrou aqui, né? Que o fogo, ar, terra, água e o éter, né? Qualquer magia, na sua ritualística, porque aí você pode englobar até os rituais cristãos e católicos, vai ter a presença da terra, do fogo, da água e do ar representado para abrir e fechar o mistério ali. Não adianta, não vem que não tem. Não, o pastor lá não tem, mas ele tem um copo de água em cima do altar enquanto ele ora a Bíblia. Verdade. E aquele copo de água, ele está fazendo parte da representatividade daquele ritual. E aí ele ainda vai usar o pão, que pode estar ligado à terra, o vinho, que vai estar ligado ao fogo. Então, sempre nós vamos ter a presença dos elementos, e eles se fazem necessário para incorporação, ou para abrir um ritual, ou para fechar um ritual. Entendi, ficou bem explicado. Você acredita então que essas entidades elas atuem
fora da psique ou dentro dela? Ou seja, o médium que está lá, a entidade está atuando no corpo físico ou dentro da mente? Existem níveis diferentes de incorporação. E aí nós vamos ter um médium consciente, por exemplo, que ele vai ter uma irradiação, é como se o espírito estivesse ali de fora, né, conversando, e ele vai sussurrando. Vai ter médios que vai trabalhar através da visão, que vão conseguir enxergar o que está acontecendo. Outros vão trabalhar através da audição, do olfato, e vai existir a incorporação inconsciente, que é quando aliás, existe uma possessão, um trânsito tão grande que o médium ele não vê, ele confia 100% naquela entidade, ele não vê o que está acontecendo. Os livros falam que não é impossível dois espíritos ocuparem o mesmo corpo. Então, tem até estudos que dizem que no momento da incorporação você cede um pedaço do seu cérebro para com que ocorra a penetração do fluido daquele espírito. Então é bem complexo essa questão, e nenhum deles estão errados. Não é porque eu trabalho com o Exu de forma inconsciente, o senhor um dia vai trabalhar de forma consciente, que a minha incorporação seja mais fraca ou mais forte que a sua. Entendi. E se você pudesse falar assim, um resumo, um objetivo da Quimbanda, ela busca libertação, poder, justiça, melhoria pessoal, desenvolvimento pessoal, espiritual. Você poderia falar? Olha, a Quimbanda tem crescido muito, mas ninguém pode negar que ela foi um leque, um grito para a gente hoje ter igualdade religiosa e racial, porque como eu disse para o senhor, né, o primeiro grito aí de Mãe Cacilda já incorporando durante a ditadura militar na televisão, através do programa do Chacrinha, depois Jorge Lafron criando um personagem como a Vera Verão no SBT, logo após que tentaram silenciar a Mãe Cacilda aí, ela teve o terreiro fechado durante a ditadura, morreu sem atender muitas pessoas, mas o trabalho que ela começou já se refletiu futuramente ali no Jorge Lafron. Então, assim, a Umbanda, o Catimbó, até mesmo o Candomblé não tem uma voz mais forte do que a Quimbanda para ganhar espaços. Acho que Exu é o senhor da comunicação, eles foram ganhando espaço, é um fator equalizador, né? Então, assim, a missão do que a Quimbanda pretende fazer, a gente não consegue peneirar, mas consegue ver o que está sendo feito agora, né? Igual o mestre Jonan, trazer para o Brasil pela primeira vez, trazer para o nosso contemporâneo uma imagem de Lucifer, que está um tititi, um vuvuvu, um mimimi, se vai inaugurar ou se não vai inaugurar, fazer um casamento dentro da religião da Quimbanda, como ele fez, para mostrar que todas as religiões têm acessibilidade à ritualística de batismo, casamento, enterro fúnebre. Então, assim, nesse sentido, a Quimbanda tem ganhado um espaço enorme. A nossa luta, ela tem sido maravilhosa, ela está tomando frente e mudando leis dentro do país e garantindo o direito religioso a várias religiões ao mesmo tempo. Quem seria para vocês o Lúcifer ou Luciferix? Para mim, eu trabalho com espíritos que tiveram vida terrena. E aí, então, vem lá Exu Lucifer, por exemplo. É alguém que teve vida terrena e que usa esse nome, Lucifer, para ganhar popularidade. Igual Marabô. Marabô seria um Exu de Candomblé. Tiriri seria um Exu de Candomblé. Mas esse Egum, ele é esperto o suficiente para usar o mesmo nome, fazer a analogia. Quando você chega, você já se sente em casa, que Exu sempre tem esse ar de te deixar em casa, de deixar você tranquilo. Eu não vou lá, mas é Marabô eu já conheço, então eu vou, entendeu? Então, para mim, Lucifer teve vida terrena, não é o anjo, a gente não tá falando... Não é aquele anjo caído. A gente não está falando aí da ligação com o anjo, um ser que teve vida terrena, e que usa esse nome, a falange dele usa esse nome para te chamar a atenção.
Só chamar a atenção. Não, ele vai trazer características do dinheiro, né? Sim. Ele vai trazer alguma coisa para mexer com o seu subconsciente, mas ele não tem essa ligação com a magia angelical. Entendi. Mandando um abraço aí para a turma que está aí conosco, Suelen Silva, Tiago Farias, aqui no Instagram também um abraço para Ana Mônica, que inclusive está devendo um livro que você foi sorteada, hein? Vamos entregar em breve. Alex, em relação a essa questão que você falou, a visão de vocês sobre anjos, demônios, faz parte de uma realidade? Existe espaço na Quimbanda também para esse tipo de contato ou não? Depende da Quimbanda. Igual, nem toda Umbanda é a mesma Umbanda. Nem toda Quimbanda é a mesma Quimbanda. Então, por exemplo, a Quimbanda satanista hoje tem uma ligação muito maior com a Cabala, tanto a positiva quanto a negativa. A Quimbanda Xambá você já não vai encontrar ligação nenhuma com a Cabala. A Cabala é essa que veio do judaísmo, a parte mística, ou a Cabala esotérica mesmo? Essa Cabala dos anjos, que veio do judaísmo, que você vai ter ela positiva e negativa. Dentro da Quimbanda árvore da vida, árvore da morte. Dentro da Quimbanda satanista, você vai ver esse traço mais forte. A Quimbanda luciferiana, ela trabalha, tem anjos ali, mas trabalha numa outra visão. Até foge muito da Cabala. Então, assim, depende muito da Quimbanda em questão. Entendi. E o que você, por exemplo, vamos falar de um outro tema também, só fazer um parêntese na Quimbanda. A gente até trouxe um símbolo aqui pequeno que se usa muito. Aqui temos uma bolinha de vidro, mas que muitos magistas, ou até mesmo em filmes, né? A gente vê o espelho da Branca de Neve revelando coisas ali como se fosse um oráculo, ou tendo ali umas referências supostamente mediúnicas, ou a turma da magia que usa o scrying, que fala, para você ver espíritos numa evocação, ou seja, num copo de água ou no Ouija. E no tábua de Ouija, mesmo. Quando eu era adolescente tinha isso em colégio. Isso é real? É fruto da mente? Ou você consegue acessar mesmo tudo isso daí? Então, a pessoa precisa estudar. Essa área aí não é a área da Quimbanda, mas é a área da bruxaria, eu acho que eu posso falar um pouquinho. Então, a arte de ler o destino, né, através dos vidros, e aí você vai ter a bola de cristal, vai ter pequenos pedaços de vidros coloridos para ler o passado, presente e futuro, vai ter o Ouija, ela é real, eu já vivenciei muitas coisas, eu utilizo a bola de cristal ainda como mancia no meu espaço de leitura, mas a leitura de destino da Quimbanda, ela é feita através de ossos de animais. Oráculos. Assim, hoje eu sou um babalorixá, tenho 7 anos em Queto, eu vim da bruxaria, eu tenho um leque de coisas que eu uso para ler. Então eu vou ler a runa dos dragões, a runa normal, muitos tarôs, eu tenho muitos tarôs, onde o senhor vai lá em casa, vai ver a bola de cristal, os búzios, mas dentro da religião, dentro da Quimbanda, é a leitura de ossos. E é uma leitura muito interna. Eu fico vendo o povo aí jogar na internet ossos, tipo como se fosse tarô ou runa. Gente, é errôneo. Porque é uma comunicação da sua iniciação, para saber, por exemplo, se o Exu que você já cultua ali dentro, ele vai estar agradável, se ele quer uma festa, se está na hora de você deixar de ser neófito, se tornar mestre, deixar de ser mestre, se tornar tata. Ele vai te avisar se o trabalho que você fez ali para demanda contra os seus inimigos, como que tá, se está tudo bem, se está fluindo. A leitura de ossos, ela é mais íntima. Entendi. E um outro aspecto, às vezes, para quem, inclusive, nunca teve contato com nenhum tipo de terreiro, às vezes as pessoas perguntam aqui, inclusive quando eu fui pesquisar, né, conversar com algumas pessoas, muitos falaram sobre isso, a dúvida, as pessoas estavam questionando relação a trocas energéticas. Para você fazer qualquer processo ritual
ou magístico, místico, eu não sei o nome que vocês dão, é necessário ter o sacrifício, por exemplo, de animais, ou sangue, ou fluidos corporais? Como que funciona isso? Ou qual a justificativa para isso? Dentro da quimbanda, a nossa troca é feita através do corte animal, através do sangue dos animais. A justificativa para o corte, ela alimenta a festividade. Então, hoje eu vou dar uma festa para o meu Exu. O sangue do bode, ele vai molhar o Exu e ele vai se alimentar desse fluido, ele vai se fortalecer, e a carne vai ser servida para organizar aquela festa, aquele festejo ali naquele momento. Então não desperdiçam nada, vocês usam o animal que se morre ali, ele serve de alimento para o pessoal. E até para pessoas de fora. Então, meu templo hoje ele é muito grande e às vezes a gente recebe muito cliente e chega a encher os freezers. Eu não gosto muito de ficar postando, mas aí tem uma turma que vai lá, vai organizar aquela comida que poderia se perder, vai levar para os mendigos, vai levar nas portas de hospitais, vai levar para moradores de rua, vai doar às vezes a carne para um terreiro menor que também quer fazer uma festividade e que vai precisar e não tem o acesso. Então a gente sempre faz esse remanejamento, né? Então existe esse pedido, essa troca energética de fluidos, ele é real, é algo que se exige. Exige. A gente, no caso da quimbanda, essa troca é através do sangue dos animais. Na verdade, ali no ritual em si, a gente vai ter sangue mineral, sangue vegetal e sangue animal. Animal, vegetal e mineral? Então, existe um mineral líquido muito fácil de você encontrar. Eu vou dar só esse de exemplo, que chama-se azogue. E que pode participar, ele é uma variação ali do mercúrio, que pode participar ali no ritual. Mas os vegetais são bem mais fáceis de entender, igual o dendê, que vai ter uma função ali de aquecer, uma maceração de erva que vai preparar ali aquele assentamento para receber o sangue. Então sempre se participa o mineral, o vegetal e o animal durante o pedido ali, a troca de fluidos. Entendi. E para as pessoas também que às vezes podem ter algum tipo de curiosidade, algum trabalho, né, no jargão leigo da rua mesmo, uma macumba, ela tem um resultado efetivo ou ela depende da crença da pessoa que vai receber? Para vocês, eu vou responder isso dentro de quimbanda. Perfeito. Porque aí também abre um leque de coisas, né? O pessoal da magia divina, na hora de fazer o feitiço, ele já te coloca lá na porta e fala que é para realizar na sua vida se você for merecedor. Então o próprio mago, ele já chama um trono de justiça, um trono de lei, e te fala assim: tá aqui o fulano, tá passando por isso, mas dê a ele conforme o merecimento, né? O pessoal lá da Umbanda vai trabalhar todo um descargo kármico e vai ter uma peneiração. Não é todos os pedidos que eles têm potencial para fazer de tudo, mas não é de tudo que eles vão levar. E o pessoal da quimbanda já é um pouco mais mal nesse sentido. Já faz um acordo com o Exu. A quimbanda é muito procurado porque tem que ter um prazo para acontecer as coisas. É colocado ali e tem que rolar, tem que ter um tete-a-tete, tem que ter um prazo para as coisas fluírem. Então, e você não precisa ser merecedor daquilo, porque nós trabalhamos com base na justiça. Mesmo que você esteja errado, nós vamos pedir a Exu falando que você foi vítima, né? Vamos conversar com aquele ser: olha, tenha compaixão, o meu lado, porque o senhor não é o ser mais próximo do ser humano, então o senhor olha por mim, eu pequei porque eu amei demais, porque a vida me colocou naquela situação, me traz uma solução aí. E tem que ter pontualidade, tem que ter pé no chão, tem que bater e isso tem que fazer e acontecer. Entendi. Aquelas críticas das pessoas que falam assim: a amarração para o amor não funciona, ou então magia para ficar rico, se fosse verdadeira, todas as pessoas que fariam esse tipo de magia estariam milionárias. Como que você responderia
O que é riqueza para você? Primeiro, essa pessoa já vem com uma certa ignorância. Às vezes ela está pensando só no plano do dinheiro, né? Material. Se chegar uma pessoa que queira crescer, por exemplo, o senhor chegar lá em casa, existe pactos para te deixar milionário na visão dessa pessoa. Existe acordo, sim, com divindade. Mas, geralmente, um quimbandeiro... E se paga um preço? É físico, né? Hoje os pactos variam aí de 10 a 30 mil reais. O que vai ser feito em um pacto? Você vai tomar uma série de limpezas, que vai abrir essas limpezas por si só. Vou colocar até com o termo ebó, pode colocar, porque aí fica fácil um candomblessista também entender. Vai ser feito ali limpezas e vai ser firmado seus pedidos através de cortes e vai descer divindades, né, exus específicos, onde você vai compactuar, você vai conversar cara a cara com eles e fechar o seu acordo. Mas o quimbandeiro, ele é bem sucedido. Não existe um quimbandeiro que seja mal sucedido. Ele vai perceber que quando ele começa a servir essa energia de Exu, já vai ter uma estabilidade. Primeiro é perca. Primeiro vai se distanciar de você, aqueles amores errados, aquele serviço errado, aquele carro que está te dando confusão, que lá na frente vai ter um problema judicial, que você está andando em nome de outra pessoa. O primeiro impacto é perca, mas depois ele vai encontrar felicidade, ele vai encontrar riqueza, ele vai pôr o pé no chão, ele vai construir estabilidade dentro daquilo que ele tinha que ser, e que para ele é uma riqueza, sim. Então vem sim, tá ligada. Essa ideia de Exu tá ligada à luxúria, tá ligada à beleza, tá ligada à riqueza, sim. Tudo isso pode ser moldado, então, por meio de pactos, de energias e tudo mais. De corte, de se cuidar. E qual a consequência quando alguém faz esse tipo de pacto? Vamos supor que seja um cristão que realmente procurou você para fazer um pacto. Quais seriam os primeiros passos, as consequências na vida dele em relação a ele no plano físico, espiritual? Depende muito do tipo da quimbanda que ele vai procurar. Então minha quimbanda era luciferiana, e eu acho que na quimbanda satanista ele também vai ter essa mesma dificuldade. A primeira coisa, ele não iria lá mais na igreja. Então ele não serviria para ele fazer um pacto para ficar rico dentro da igreja. Mas ele poderia procurar uma outra quimbanda que não tem essa ligação, como a Xambá, a esotérica, e talvez o acordo dele poderia servir para ele ficar rico dentro da própria igreja. Então, acho que esse seria o primeiro passo. Agora, consequências de eu fui lá, compactuei e vou para o inferno, não tem, porque a gente não tem essa ligação com o inferno. O inferno, o céu, já pertence a outra mitologia, né? A gente já deixou bem claro que a quimbanda nasceu aqui, do sofrimento do povo escravo, misturado ali nas igrejas, nas religiões de matriz africana, e a gente enfatiza na quimbanda. Exu não tem essa ligação, não tem esse sincretismo de céu e de inferno. Existe um pós-vida, a gente acredita sim, porque senão a gente não trabalhava com pessoas incorporadas, mas acreditamos que vamos voltar e voltar e voltar até ser espíritos mais evoluídos, que não vai ficar lá num poço de fogo a eternidade. E na prática mesmo espiritual, a pessoa que faz um pacto, ela faz parte da egrégora agora, da energia de vocês, um pacto da religião não é de vocês. iniciação. Um pacto não é iniciação. Você faria parte da minha egrégora se você se tornasse filho. Um iniciado. Clientes podem fazer pactos sem ter vínculo nenhum. A mesma coisa eu digo lá no candomblé para Bori. Às vezes a pessoa precisa passar por um momento. O Bori é um ritual que vai acalmar a mente da pessoa. E aí acha que porque tomou um Bori, se tornou filho ali daquela casa. Não. São Boris e Boris. Ou vai ser um Bori iniciático para uma obrigação ali, aí sim vai ter um laço de ali, ou pode ser um Bori para cliente, que é só para esfriar a mente. Então, você se iniciar não significa que você fez um pacto. A prosperidade vai vir para você como consequência do seu trabalho ali dentro.
Agora, você pode ir como cliente e fazer um pacto e ter acesso ao dinheiro e à fartura. Esse pacto, ele precisa ser alimentado, ele precisa fazer algum tipo de ritual, ou de oferenda? Cada quimbanda tem o seu jeito de fazer. Lá em casa não tem a necessidade de alimentação. Sobra um resíduo desse pacto, dessas coisas, e é firmado em um lugar específico que vai estar constantemente alimentado. Não tem. Mas aí o cara, ele chegou até ali e aí ele quer dar um passo maior. Aí não é o quimbandeiro que vai orientar ele a fazer mais cortes. Ele por si só, ele vai falar, eu queria dar mais um corte lá no meu espaço. E aí faz sim, por que não? Entendi. Para dar um passo maior dentro do que já conquistou. Entendi. De certa forma, então, o preço não é esse preço que se paga, que muitas pessoas têm esse tipo de preconceito. Eu vou perder minha alma, vou perder meu espírito, eu sou condenado. Essas coisas que as pessoas falam. Se você entrar já pedindo isso, vai acontecer. Você entrou lá em casa para fazer uma amarração, e aí você já entrou perguntando, quais serão as consequências da minha vida? Para me amarrar o cigano, eu vou perder... Você está pedindo duas coisas ao mesmo tempo. Você está pedindo a amarração e está pedindo o mal sobre si mesmo. E Exu está lá ouvindo, Exu vai te dar as duas pontas. Então, na hora de pedir algo para Exu, você tem que ser determinado, você tem que ser firme e forte, você tem que ter objetivo. Você tem que ter essa contrapartida por sua parte. Entendi. Porque se você pede coisas boas e coisas ruins, vai acontecer as coisas boas e as coisas ruins. Tudo junto. Perfeito. E você poderia falar, por exemplo, qual teria sido o ritual, a experiência, assim, alguma que fosse bem marcante aí para você, ou até mesmo perigoso para outros olhos, que você possa falar sem comprometer? Alguma que você já passou? Sobrenatural? O que você quiser. O ritualístico. Esteja à vontade. Fique à vontade para falar sobre isso. Não, porque o sobrenatural lá em casa, ele convive. A gente estava até querendo organizar uma forma de capturar para trazer para as telas. Então, lá em casa eu tenho um templo, os altares lá são separados. Dentro da própria Quimbanda, eu vou ter um altar lá só para alta magia, com todos os deuses lá da bruxaria, caldeirões enormes. E eu vou ter um espaço para trabalhar só com Exu. E dentro desses Exus a gente tem 7 linhas. Então tem um espaço ali para não trabalhar só a linha da lira, por exemplo, que seria o povo do cabaré, a sedução, a amarração. Eu vou ter um espaço ali só para os caveiras que fazem desobsessão, cura de doenças. Mas eu tenho um espaço lá dentro de casa que é a Capela de Egum. É um local que eu trabalho Eguns dentro da Quimbanda. Só entra lá dentro os iniciados. Mas o cliente, ele me relata todos os dias que ao caminho ou entrou, teve que esperar um pouco, latiu alguma coisa, acendeu uma luz, passou alguém durante o culto e foi lá para dentro, saiu alguém durante o culto de lá de dentro e ninguém viu o que era, e aí um vulto, alguma coisa assim? É algo assim muito forte, que eu já vi, os meninos que convivem comigo já viu, e clientes também já relatou. Então a espiritualidade, ela se prova muito presente quando chega mais perto dessa fonte de Egum, que aí ele vai poder ter espaço de trabalhar sem estar incorporado. Dá para ver algumas coisas sim lá dentro. Então seria algo, por exemplo, você poderia, mesmo não querendo ver nada, levantou à noite para ir no banheiro e dar de cara com alguém ali, um ser? Aconteceu quando a gente estava montando a casa, abrindo a casa. Esse pessoal que vende produtos de limpeza foi lá no lote e aí falou assim, eu já tinha vindo várias vezes aqui, nunca tinha encontrado o senhor, que eu quero te oferecer meus produtos de limpeza. Mas nessa última vez, saiu uma mulher toda de branco dali, aí mostrou o canto ali da Capela de Egum, falou, essas coisas você resolve só com o pai, espera aí que ele tá chegando. O Egum deve ter visto várias vezes ela lá na porta, tentando fazer o dinheiro dela, e
desencontrava, e a gente chegou logo em seguida. Ela falou assim: não, sua filha é muito educada, assim, 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 uma mulher, e não tem uma mulher lá em casa, assim, para ficar 24 horas lá. É eu, meu esposo e 3 garotos, meninos, 3 filhos que a gente tem adotado. E aí, com certeza, pela roupa, pelo jeito que ela descreveu, o espírito foi no portão, recebeu ela. Se manifestou. E recebeu ela, falou: não, peraí, que o pai já tá a caminho. Entendi. Poxa, hein? E o que você poderia falar, assim, se você já teve algum desafio que teria te amedrontado, ou algo assim complicado que você tivesse que deparar, ou algum cliente, ou alguma demanda qualquer, que para você fosse muito ruim? Não, já fiz de tudo, de tudo. Entendi os 2 aspectos da sua pergunta. O meu trabalho é um trabalho muito claro, muito transparente, eu nunca tive problema com clientes. Uhum. Agora, dentro da bruxaria, quando eu estava lá, e principalmente no momento de transitar, de você sair da bruxaria e ir para o candomblé, sempre tem um inimigo ou outro, né? Então, eu já fui ameaçado várias vezes aí por bruxos de morte, que estavam matando bodes, que iam dar 7 nós, e que no final dos nós eu iria morrer. E esses nós parece que nunca foi dado, já vai fazer mais de 20 anos, né? E na estrada. Mas as pessoas, pela facilidade que tem ao acesso a Exu, por Exu te entender, porque nós trabalhamos ali na emenda de que você foi vítima da situação. Eu já tive, por exemplo, que fazer a amarração o rapaz, ele era casado com a esposa, e aí de repente quis amarrar a esposa e a filha. Que isso? Já atendi pessoas por algum outro motivo, espiritualmente, para fazer aborto, mas sem ervas. A esposa, o marido comeu fora, engravidou, ela quer distanciar a rival, mas quer também que não nasça aquela criança. Espiritualmente, a gente já interviu. Então, aí a maldade eu não acho que esteja dentro da quimbanda, não. Porque o Exu vai descer e você tá lá como consulente, você vai pedir o que você quer. Tá entendendo? Aí essa é a diferença da Umbanda com a quimbanda. Porque a Umbanda, ela vai peneirar alguns pedidos para não chegar em Exu. E a quimbanda, ela já vai favorecer Exu para poder trabalhar no seu ápice. Entendi. Nesse aspecto, essas invocações e evocações de experiências com espíritos, alguma vez já saiu do controle? Alguma experiência? A gente troca tudo dentro da quimbanda com muita rigorosidade. Então existe um ritual para se abrir aquela incorporação, e ninguém vai embora sem fechar, tanto no espiritual quanto no físico. 80 filhos hoje, rapidinho, ele já recolhe pedaços de cotoco de cigarro, tampinha, lava a cozinha, para não deixar nenhum portal ali aberto. Entendi. O que você poderia falar sobre, por exemplo, questões que não seriam tão éticas ao ponto de vista na maioria da humanidade? Vamos supor que alguém vê, um mal mesmo, alguém chega lá para você, um cliente: olha, vamos supor, eu quero amarrar aqui a minha enteada e que eu abusei e que tem ali um filho, e que fosse para isso não ir adiante, perdeu uma vida, por exemplo, ou algo relacionado a sangue, a morte. O que acontece? Quais os limites? O que acontece é assim, é que lá em casa você vai ter uma quimbanda aberta, um dia de flores, que todo mundo vai estar ali presente, e vai ter uma quimbanda fechada para o cliente. Nós não estamos ali na condição de julgar. O que tem de pessoas presas, que liga durante a madrugada pedindo socorro até para conseguir sair, a gente sabe que são crimes absurdos, né? E vamos tratar como um ser humano, vai passar ali por Exu, vai pedir aquela pessoa uma chance, a Exu, aquela pessoa, uma chance de, quem sabe, provar que mudou, que evoluiu e que vai ajudar. Então a gente não está ali muito para julgar, não. Eu sou um quimbandeiro que eu não nego trabalho.
eu só vou selecionar a equipe que vai ouvir ou que vai me ajudar. Não vou deixar essa coisa ser exposta. Mas ninguém sabe a dor da pessoa para chegar ali naquele momento. Você concorda que para chegar e pedir a morte de alguém, você deve estar sofrendo muito? Você já tentou de tudo para sair daquela situação e a pessoa não deu paz? Você já pensou isso? Sim, sim, sim. Você já rezou, você já mudou seu hábito, seus lugares de ir, você já fez, a sua dor, ela tá tremenda, ela tá enorme, e você não tem Exu. Se Exu for o seu último suspiro, Exu estará lá para te ajudar. E num outro caso, vamos imaginar uma situação hipotética onde a pessoa esteja ali, mas a orientação espiritual vinda seria de perdão. Há esse caminho também? Onde Exu joga um esclarecimento para a pessoa? Exu trabalha muito a desobsessão. O povo tem muita preconceito contra o Mulambo, por exemplo. Mas um trabalho de Mussurumbi, um trabalho com João Mulambo, com Maria Mulambo, com os pretos velhos quimbandeiro, ele trabalha muito a desobsessão. Já aconteceu das pessoas chegarem extremamente com ódio, com raiva, e aí no processo do trabalho, ele perdoar a pessoa, não querer finalizar, entender o outro lado, mas não fui eu que impus, não fui eu que julguei. Então, hoje a grande maioria das pessoas que chegam no terreiro de Quimbanda são ex-usuários de drogas, já teve passagem com o tráfico, com a cadeia, e são pessoas renovadas e ninguém precisou puxar a orelha. Eles, de ficarem na corrente mediúnica, observando a evolução de Exu, eles próprios vão evoluindo. É muito lindo, é transformador isso. É transformador. Entendi. E como que o senhor lida com entidades, por exemplo, que mentem? Naqueles casos que elas enganam ou ficam testando ali o magista ou a pessoa que está, o vidente, ou quem está incorporando o termo, teria algum tipo de protocolo ético para lidar com isso? Lá em casa é a equipe que atende, não é a equipe que está desenvolvendo. A gente já teve vários problemas com isso, mas eu sou um sacerdote que eu não corrijo o médium, que eu não chamo o médium de mentiroso. Eu deixo ele ali desenvolvendo, quando ele estiver pronto, eu vou levar ele para trabalhar comigo, mas ele vai se moldar observando, entendendo que se ele mistificar, que se ele mentir, ele vai estar prejudicando várias pessoas. Eu acho que dói mais, porque aí vai ter uma equipe mediúnica que vai ter vontade de ir comigo para os trabalhos fechados e que, enquanto não houver mudança, não vai. Aí ele vai parar uma hora, ele vai pensar, por que eu não fui ainda? Todo mundo já foi e eu não fui. E aí ele vai começar a trabalhar ali naquela linha. E eu acho muito doído você chegar em alguém e dizer para essa pessoa que ela está mentindo, que ela está mistificando, que ela é marmoteira, porque a gente não conhece os traços mediúnicos reais. O que está ali por trás não dá para ver 100%. Então eu sempre respeito, mas eu espero meus médios antes de incorporar, 24 horas antes, nada de bebida, mesmo dentro da quimbanda, nada de cigarro, nada de sexo, não se mistura incorporação com o uso de nenhum tipo de droga, já para poder ter a segurança de um trabalho bom, bem feito. E se a pessoa estiver ali só rodando, não estiver aprendendo, não estiver fluindo, não estiver estudando, ela não vai para o meu atendimento particular, ela não vai aprender a abrir uma casa, ela não vai aprender a atender clientes, ela vai ficar ali observando. Jamais cheguei em um filho meu, chamei meu filho de mentiroso. É muito doído isso, e pode até atrapalhar o desenvolvimento dele como médium um dia. Você citou aí a questão de droga, alucinógeno. A gente, quem pesquisa por aí, ouve, né, por exemplo, rituais ou utilização de ayahuasca ou outras... Não faz parte da quimbanda. Eu sei disso, mas assim... Na sua opinião, assim, pelo que você já vivenciou, já estudou, esse tipo de alucinógeno, ele poderia interferir, ou seja, a pessoa poderia ter uma experiência que não é real, porque ele está alucinando? Seria mais ou menos por aí? Ou não, a alucinação por meio de ayahuasca, por exemplo, é um caminho onde alguém tem contato com esse mundo onírico? Eu não vivenciei, né, a ayahuasca ainda.
Eu tomei da Jurema, mas de uma forma muito bem coordenada por um mestre ali, que é timbozeiro, não vi nada, não alucinei. E assim, a gente apoiar o uso de drogas, de entorpecentes durante a incorporação, eu não apoiaria não. Mas assim, o senhor já é um médium, muitos anos por aí, abandonou ali a sua espiritualidade, um dia vai beber um pouco a mais. Eu não estou falando de droga ilícita, estou falando de beber sua cervejinha. Entendi. Pode ser que a sua mediunidade fique mais aflorada? Pode, porque você vai desalinhar os seus chakras. E justamente para você incorporar, tem que ocorrer um desalinhamento do chakra, né? Para que haja incorporação. Então também não desacredito de às vezes estar em um local e encontrar uma entidade fora do terreiro. Mas é muito relativo, é de pessoa para pessoa. Entendi. Tem a ver essa questão dos chakras, o que se dizem por aí como cordão de prata, ou terceiro olho, ou glândula pineal, tem a ver com a mediunidade? 100%. Num processo de iniciação, qualquer ele seja de umbanda, de candomblé ou de quimbanda, você vai ser privado de alguns alimentos ricos em açúcar, óleos, justamente para favorecer a glândula pineal, que é ela que auxilia na incorporação. A linha de prata, para quem não sabe, é uma linha que sai do umbigo aqui, e ela está ligada ao seu segundo corpo, no momento dos sonhos, né? E aí também tem a ver, porque quando você vai se iniciar, você não pode dormir de barriga para cima, seja na umbanda, no candomblé ou na quimbanda. Então você tem uma posição para dormir na iniciação, para impedir o desdobramento da linha de prata. Até mesmo porque você vai estar em lugares encontrando seres que você ainda não está acostumado, né? Uhum. Então tem essa ligação sim, se cuida de forma inconsciente. As pessoas não sabem por que fica de preceito, por que durante a iniciação comeu só ovo e frango e com pouco sal, é justamente para favorecer a glândula pineal. E existem algumas religiões ou algumas pessoas que cortam até mesmo carne vermelha ou fazem privações ou jejuns para potencializar algum processo ritualístico? Existe. Dentro da própria quimbanda, dependendo da limpeza que você for tomar, você pode ter restrição alimentar. Você pode ter restrição alimentar. Então existe, por exemplo, fizeram um trabalho para te matar, e aí você descobriu, vai passar por uma limpeza de quimbanda, e nesse trabalho foi usada a carne vermelha. Então, durante aquela quantidade de dias pedido pelo guia, você não vai comer a carne vermelha, porque faz parte do mal que fizeram contra você. A ideia do Exu ali é afastar limpar aquele mal, limpar. Uhum, entendi. E, por exemplo, existe um lugar no plano espiritual para aquelas pessoas que não acreditam em nada? Por exemplo, a gente recebeu aqui um ateu, o Jason. Para ele, não existe mundo espiritual. Talvez você já deve ter conhecido algumas pessoas assim. No caso de ateu, cético, cínico, enfim, para onde que vão as almas dessas pessoas que não acreditam em nada? Eu primeiro quero dar um beijo para um ateu que está lá em casa já há 5 anos, né, que é o Felipe, filósofo, e aí ele entrou de cara e falou assim: pai, eu não acredito em nada disso aqui. A fulana quer vir, que é a minha esposa, né, e eu vou ficar aqui observando. De repente estava lá incorporado, né, no Exu, e a gente brinca que eu converti ele do ateísmo, né. A ideia de céu e de inferno que a quimbanda tem, né, da vida da pós-vida, é a reencarnação. Essa pessoa, esse ateu que não acredita em nada, ele ainda está num processo evolutivo, ele ainda está evoluindo, ou ele já evoluiu tanto que chegou num ápice que eu ainda não cheguei. Então, acredito que ele ainda volta. Não vai nem para o céu nem para o inferno, porque também pode ser uma fase na vida dele, por ser jovem, por ser rebelde. Talvez a gente encontrar ele daqui a 10 anos, ele não seja mais ateu. Um trauma por ter pedido algo e não ter se realizado, né? Para mim ele vai fazer parte de um círculo de reencarnação. Ele vai morrer e voltar.
até aprender o que a gente tem que aprender. Ele pode estar numa encarnação, que ele evoluiu mais, que o espírito dele esteja maior que o meu, por isso ele não acredita em nada, ou ele pode estar lá atrás, ainda na necessidade de passar por uma emergência, para realmente gritar Ave Maria, meu Deus, sabe? E aí as coisas começarem a acontecer. Achei interessantíssimo isso que você falou. Tem um filósofo que é muito conhecido aqui no Brasil, que é o professor Leandro Carnal, você talvez já deve conhecer, e ele é muito estudioso, principalmente em aspectos de religião, ou Bíblia, né, e ele realmente se declara ateu. Seria então um exemplo de uma pessoa, talvez fosse evoluída por conta desse processo, tendo em vista que ele tem também uma percepção sobre outras pessoas que creem, que não tem tanto, por exemplo, eu vejo ele em alguns posicionamentos que ele não tem preconceitos, uma inclusão muito grande. Seria um exemplo de uma pessoa evoluída, no caso? Eu acredito que sim, acredito que às vezes ele já está lá na frente, porque o ateísmo ele é complexo. O cara, para se tornar ateu, ele deve ter tentado de tudo e não se encaixado em nada, ou ele pode ser um extremo preguiçoso, né? O copo levanta ali do lado dele, ele fala assim, você foi magnetismo? não vai atrás da busca. Então temos as duas extremidades ali. Mas a religião se torna importante na vida da pessoa. Acreditar em algo controla as pessoas. Você acredita que o que a pessoa acredita é realidade para ela? A realidade dela molda o mundo dela de acordo com a crença específica? Molda, se você acreditar que você vai conquistar algo, você conquista aquilo ali, né? Molda sim. Mas eu digo assim, que acreditar em deuses, Deus, seja o que for, mantenha a sociedade sob o controle. Limita os nossos desejos, impede crimes, faz com que tenhamos bons convívios uns com os outros. A fé se torna importante, ela faz parte de uma das bases para tornar um ser humano. O quimbandeiro legítimo, ele então também é um estudioso, ele tenta se aperfeiçoar a cada dia que passa, é isso? Muito. Dentro da quimbanda luciferiana, você tem que entender a genealogia, a origem das energias, porque na origem das energias você já vai ter acesso a energias que vão te ajudar. Você precisa entender a função política e ecológica da religião que você está ali dentro. Falou em magia, você já viu que falou em magia, todas as vertentes já trazem consigo a importância da ecologia, de respeitar o meio em que vivemos. Você tem que entender as 7 linhas de quimbanda, os seus aspectos, você tem que entender quem são aqueles espíritos, como que você vai distinguir um Exu de um Egum, se ambos são Eguns, né? Aí entender a questão que você falou aí, de espírito zombeteiro. Um quimbandeiro, ele estuda o tempo todo. Entendi. Deixando um abraço para a turma que está aí no chat aí, mandando um abraço para nós, mandando boa noite, mandando um axé. O Rarufi falando aqui um assunto bem interessante, parabéns pelo programa. O Israel também mandando, o Israel Fernandes, mandando um abraço aí ao pai Alex. O Israel é o Freguesia. O Freguesia. Isso. Escreve aí, Freguesia, um momento que você achou macabro, que você achou diferente, estando comigo nessa jornada. Pois é. Que aí o nosso amigo vai ler aqui. Isso. E, Alex, nesse mundo aí, você acredita que nós estamos próximo de um novo ciclo espiritual no planeta? Muita gente fala, novo Aion, ou era de aquário, não sei o quê. Cada denominação, cada pessoa fala uma coisa diferente. Para você, como que tá o mundo hoje? A gente tá vivendo, né? Tanto conflito, guerra. A era de aquário, na verdade, já iniciou, porque a gente está acreditando mais em misticismo, deixando os espíritos falarem mais alto, né? E a gente está vivendo essa metamorfose ambulante. Não digo que será o fim, não. Acho que tem coisas boas aí para acontecer.
Eu tive chance de viver, de estar dentro do Laroyer pela primeira vez, 30 terreiros em um único trabalho dentro do cemitério, gritando por igualdade, para com que os terreiros também tenham a chance de fazer seus ritos fúnebres ali dentro, né? Porque é muito comum no dia de finado você encontrar ali um pastor entregando uma passagem falando da visão cristã sobre o pós-morte, mas se eu nunca vi um babalorixá, um bandista, um quimbandeiro, e sendo que o espiritismo é nosso, acho que a leitura da pós-morte é nossa. Eu acho que todo mundo quando morre vira espírita, porque a única esperança que tem é do espírito, é da reencarnação. E aí veio o movimento Laroyer, lindíssimo, um abraço ao pai Alan aí, que reuniu 30 terreiros na porta do cemitério, louvando Exu, mas na esperança de, quem sabe, esse outro ano, no dia de finados, a gente tem um espaço para os espíritas ali, né? Então, eu acho que isso é viver essa era. A gente está chegando lá. É construir devagarzinho a igualdade. Entendi. Deixa eu entrar aqui no que eu vi uma pergunta para quem mandou no nosso Instagram, pessoal. Ele é novo, tá? O Instagram que a gente abriu bem recente, é KBK Aberta Podcast. Siga lá, dê essa força para nós, esteja mesmo em contato. A gente está numa proposta que ela é ousada. Você que está aqui agora ao vivo também, se inscreva aí no canal, aproveita para depois da live entrar lá no Instagram, dar aquela força para a gente, compartilha. Essa jornada pela fé, muita gente acha que é um tiro no pé, mas eu acho louvável a gente ter contato com uma multiplicidade de pessoas para a gente entender mais a jornada. Pode ser que às vezes você que está assistindo aí em casa, por exemplo, seja um cristão e vai ter uma identificação muito grande com aqui o Alex falando, ou com o hinduísta falando, e você nunca ousou saber sobre isso, ou nunca teve oportunidade, porque já nasceu imerso nessa cultura que te apresentou, às vezes, uma denominação, né? Então é o que a gente está oferecendo para vocês. E que definiu de forma errônea na sua cabeça o bem e o mal, né? Exatamente, o bem e o mal era uma pergunta que eu ia te fazer, porque as pessoas estão acostumadas, por exemplo, né? O Brasil não é laico, ele tem uma tendência cristã, a maioria das pessoas brasileiras são cristãs. Você tem símbolos você tem o crucifixo, você tem orações, você tem partes e fundamentos em escolas, no judiciário, repartições públicas e tal. E eu sei que com certeza poderia ter, às vezes, alguém que está no carro, num sinaleiro, ou alguém te dá um folheto ali, Deus seja louvado, ou então falando um folhetim sobre testemunha de Jeová, ou recebendo algo, a pessoa tem, às vezes, uma boa receptividade. Mas se tiver alguém falando sobre Ogum, sobre Exu, vai fechar o vidro. Você sente que isso é uma realidade? O preconceito religioso, ele é muito grande ainda, né? Então tem muito o que trabalhar. Está escrito lá na lei que os crimes de racismo, de intolerância, eles seriam inafiançáveis, cabíveis de cadeia, né? E aí você passa todos os dias por esses prejúrios de chamar você de macumbeiro, de parar na porta do seu terreiro e ameaçar que é para fechar. Quando você chega na delegacia, a própria delegacia, ela vai ter ali um escrivão evangélico, vai transformar isso em ameaça, em invasão. Ele vai fazer de tudo para não colocar lá intolerância. Então a luta está grande. Agora tem uma delegacia de crime especializado que vai colocar intolerância. Vão montar lá o processo, mas não sai de lá. Tem muito ainda o que se trabalhar aí. Tem muito ainda o que se trabalhar, porque as pessoas vão começar a respeitar nesse momento. Quando for preso o primeiro intolerante racial, de verdade, sem fiança, que as coisas vão começar a mudar. O Israel falou aqui que se lembra quando estudavam no Rui Brasil e você utilizava quartos na hora do recreio e ali mesmo já ajudava algumas pessoas. É isso aí.
Ele tá bonzinho, o Israel tá muito bonzinho aí. Fala pra ele quer que você fale de aparições. Ele quer saber o que você viu. Experiências místicas, sobrenaturais, só a sombra, só a parte pesada. A cristalomancia é a leitura do destino através dos cristais. Eu acho que eu fiquei 10 anos na cristalomancia, era fantástico. E realmente, quando você tá ali trabalhando com os cristais, você tá lendo como se fosse um tarô, e você pode trabalhar até a meditação, você pode trabalhar a cura prânica, você pode trabalhar alinhamento dos chakras. Então, teve essa fase, sim. O Antônio Augusto tá aqui mandou uma mensagem aqui no nosso direct, dizendo que está acompanhando ao vivo. Obrigado, viu, Antônio, pelo YouTube. E ele falou que tem muito respeito por todas as religiões de matriz africana, apesar de nunca ter pisado em nenhum terreiro, mas ele se recorda de ficar penando, deve ser pensando, né? Pensando, de ficar pensando quando passava ali na região da T63 e tinha uma casinha que fazia trabalhos do lado de uma igreja. E esses trabalhos eram o quê? Esses trabalhos, eles eram... sim, os trabalhos para prosperidade. Mas a casa estava caindo aos pedaços. E ele ficava pensando, não seria bom a pessoa fazer um próprio trabalho para melhorar a sua casa antes? Bom, a minha casa, ela é em Brasa Brantes, né? Ela deve ter aí, hoje o meu terreiro, porque são 9 lotes, deve estar avaliada em 1 milhão e pouco. Mas se fosse um lote só, iria estar nos 200 mil, né? A sua casa, 80, 200 mil, qual região que o senhor mora? Tem que perguntar que o senhor mora. Sim, eu aqui em Senador Canedo mesmo. A sua casa vale uns 200? Não, por aí. Não mais que... Acredito eu que só da pessoa estar numa casa na T63, ela deve estar morando numa casa de mais ou menos uns meio milhão, não? Se for quem eu estou pensando... É a visão da prosperidade, Antônio, que você tem que ter. Porque às vezes era preciso eu vender 2 lotes meus para mim uma casa lá. É verdade. Às vezes era preciso. Agora, nesse campo, será que às vezes ele pode estar achando que seja charlatão ou então alguma coisa? Existem muitos, né, no meio eu de vocês? Passei já exatamente, eu sei onde eu sei do que se trata. Eu acho que é ali era de cigano, não é? Era uma senhora lá. Mas eu digo assim, que só o local que ele às vezes viu aí como pobre... perto da Praça Nova Suíça, provavelmente. Pois pensa em ter um terreno na Praça Nova Suíça. Já, eu não teria... o meu terreno hoje, 9 lotes, eu consigo em Brasa Brantes. Mas será que eu ia conseguir 9 lotes na Nova Suíça? Tem que entender isso aí também. É verdade. Tem que entender. Tudo é muito relativo, né? Às vezes pode ser que também ele esteja analisando isso e já tendo até um preconceito, já julgando ali, né? Pode ser também. Isso aí. E também são sacerdotes e sacerdotes. Eu invisto no meu templo, porque eu poderia não investir mais. Eu não deixo uma luz ficar apagada, envelhecer uma cerâmica eu já troco, eu cultuo uma planta, eu estou sempre pondo imagens ali. Mas tem sacerdote que vai passar para dentro e depois a ambição vai falar maior e vai ficar o descaso, né? Vai só se deteriorando. Vocês, então, a gente pode falar que vocês lidam com forças tanto positivas quanto negativas. Forças boas, forças ruins. Tá certo falar isso? Não. Ou não? Eu lido com pessoas boas e com pessoas ruins. Tá. Eu posso abrir a minha casa para receber o senhor e o senhor pode pedir prosperidade, vitória sobre seus inimigos, longevidade, ou o senhor pode entrar lá em casa, o mesmo senhor, e pode pedir morte, pode pedir para passar a perna em alguém. Então, eu sou um ser humano e que vivo com pessoas boas e pessoas ruins. Eu não vou falar, por exemplo, vou pegar uma coisa estrondosa, um João Caveira, que então, caveira do mal, né? Não, eu já vi seu João Caveira reconstruindo lares de subsidiano, brigando com pessoas do tráfico, mudando a vida de ex-garotas de programa. E é o mesmo Exu que parou ali, sentou, baforou
Então, acho que o bem e o mal está dentro do ser humano que vai procurar aquele espaço ali. Explica para o pessoal que nunca ouviu falar a razão do porquê que se usa, por exemplo, a bebida alcoólica, ou então a fumaça, né? O cigarro, o charuto. Mas a bebida interfere no trabalho. Então, o Exu pode descer, por exemplo, bebendo vinagre para um trabalho de separação. Aí ele vai beber uma cerveja clara para abertura de caminho, uma cerveja escura para trabalhar potência sexual, problemas de justiça. Ele vai beber a cachaça. A cachaça é um fluido mineral poderosíssimo que serve desde para desobsessão de espíritos, como para tirar, para asepsia. E aí, então, a bebida do seu Exu e o cigarro do seu Exu vai estar ligado com o campo de atuação dele. Por isso que o povo fala em terreiros que vai ter um cigarro assim que é para as moças, que vai ser doce e fino. Para os machos vai ser o charuto, porque eles usam daquela... o cigarro representa o ar e a manipulação ali naquele momento do fator eólico. E as bebidas, ela vai representar o éter. É uma manipulação do éter ali. Vai mudar o plasma de quem está sendo consultado. Eu não concordo com o Exu descer, beber caixas e caixas de cerveja, de bebidas. Mas um copo, ele precisa para ele mentalizar a sua energia. Aquela bebida colocada ali na oferenda, ela vai ter uma função. Cerveja clara vai abrir caminho, a cachaça vai aquecer, a cerveja vermelha vai estar ligada ali ao amor, a cerveja escura vai estar ligada a problemas judiciais. Exu precisa encontrar esse fator, esse elemento. Entendi. Então, são elementos que não são só simbólicos, e Exu, né? Eles pode têm um descer fim. bebendo água. Exu bebe água. O que serve dentro da quartinha do seu Exu? É água. Então, às vezes, você já está passando por algum problema de saúde, está numa certa idade, precisa incorporar, e não é desrespeito servir aquele médium que às vezes está com dificuldade na gravidez, por exemplo. A médium se engravidou, ela não vai receber, ela pode receber ali a base de água. E se você foi desenvolvido em alguma casa, que durante o processo de desenvolvimento, você serviram água, essa casa está de parabéns. Porque primeiro ela tentou trabalhar a sua consciência sobre o que está acontecendo. O médium já chegar trabalhando embriagado, como que ele vai entender o que é dele, o que não é dele, o que é do espírito, o que não é do espírito. E você já presenciou também algum caso que fosse relacionado a uma doença que pela medicina seria incurável? Muitos. Um câncer, por exemplo? Eu tenho... E que tem cura? Teve cura? Eu tenho que mandar um abraço a Maria de Fátima, minha tia de sangue, que foi diagnosticada com câncer e que se curou lá no nosso terreiro através dos Exus. Foi um abraço para você. Aí, muitos e muitos casos de cura você vai ouvir por aí, ligado a Quimbanda. Curas, essas curas que são espirituais, é porque dizem por aí que também muitas das doenças, ela tem uma raiz espiritual, kármica. Nós acreditamos que temos 7 corpos, né? O corpo que a gente vê aqui é o corpo físico. Então, muitas doenças vai estar ligadas ao seu corpo emocional, principalmente. Um perdão que você não deu. Tem doenças do corpo racional. A cobrança de que você tem que estar sempre certo, de que você tem que dar conta, a pressão, pode desencadear doenças do corpo racional. A pessoa que foi, então, muito ou perfeccionista ou muito dura consigo mesma, ela tem mais chance de desenvolver uma doença? Dentro da Quimbanda, luciferiana, existe uma linha que é a linha de Nagô. E esses espíritos de Nagô, eles vão trabalhar justamente abrindo os seus 7 corpos, limpando esses nós e voltando a fechar. É importante fechar. E aí você vê a cura. Você vê a mudança daquela pessoa perante a sociedade, você vê a tranquilidade daquela pessoa. Então, eu acredito sim que muitas doenças, como você falou, está ligada ao nosso corpo psíquico, ao nosso corpo emocional, ao nosso corpo racional e vai se refletir no corpo físico. Entendi. Quando a gente está na situação, não consegue enxergar. O doente, por que ele é tratado por outro? Porque ele não vai reconhecer
a sua doença, o outro que precisa cuidar. Tem muitos profissionais, às vezes, na linha de hipnoterapia, por exemplo, eles lidam com doenças, principalmente as emocionais, fibromialgia, que para medicina não tem cura, que às vezes uma ressignificação ali, a pessoa já tem uma melhoria, um resultado prático quase que imediato. Então a gente vê que não é só físico, tem algo além, né? Por que o tarô ele é considerado como terapia holística? Você já parou para pensar nisso? Porque quando você vai se consultar com alguém que lê o tarô, ele vai cuidar do seu emocional. Você vai ter alguém ali para conversar, para perguntar as coisas, para trocar um diálogo. Então, por isso que o leitor do tarô ele é um terapia holística, ele está cuidando do seu corpo emocional. Entendi. Alex, para mim foi uma alegria e uma satisfação tremenda você ter aceitado esse convite. Eu me sinto honrado aqui na sua presença e você falar tanto para um público que às vezes nunca teve oportunidade de ver ou ouvir alguém dentro dessa linha. Então, muito obrigado. Veja se o Israel escreveu mais alguma coisa sim. aí. Tô com saudade do Israel. Israel foi meu aprendiz na bruxaria. Olha só. Vamos ver se ele falou mais alguma coisa. Ah, sim, ele escreveu bastante aqui, ó. A bruxinha na sua casa foi para acabar. Andando no tabuleiro quando você morava no Parque das Nações. Então, quando a gente era criança, ele teve contato aí com um ritual que fez um ser inanimago, né? Uma boneca, andar. E hoje vocês ficam aí procurando fora do Brasil o culto de Baba Egum, né? Sendo que aqui dentro nós temos bruxos capacitados para transfiguração, para fazer essas coisas, tá vendo? Voodoos e tudo mais. Tá vendo? Pode Macumba Espiritualidade. Um abraço para você, minha querida, viu? Muito obrigado. A Marileia, dá um oi para ela estar com a gente aqui uma hora. Marileia, muito obrigado. Você também, as portas aqui estão abertas para você, viu? Seja muito bem-vinda. A gente vai conversar sobre isso depois. E alguma coisa que você queira falar que eu não te perguntei, fique à vontade, o espaço é todo seu. Eu quero agradecer, né, pela oportunidade, tem que se movimentar mesmo. O nome do programa aqui é Cabeça Aberta. Cabeça Aberta. Eu acho que só de trazer, olha como evoluiu, né? Hoje tem um quimbandeiro, um bruxo quimbandeiro, em um programa, né, de televisão, ali com a comunicação. É um programa cultural, né? Eu acho que isso já é um passo. 10, sabe? O que precisar da gente, conte conosco. Depois vamos te levar lá para o Movimento Agô, para você conhecer o Movimento Agô, lá no podcast da Iá Marileia, Juremeira e Alorixá, uma história de vida fantástica. Vamos fazer essa ponte para ela estar aqui junto com a gente. Aqui no direct, a Ana Mônica respondeu aqui, mandando um abraço para você que ficou curiosa com toda essa entrevista. Quem quiser me seguir, me encontra no podcast Macumba Espiritualidade toda quarta-feira, também no canal do YouTube, você pode colocar lá TV Mais Mulher, podcast Macumba Espiritualidade, ou acompanha meus 20 anos de história dentro já das religiões afro. Eu tô com 37. Os primeiros anos foi lá na bruxaria. Se você cutucar um pouquinho, você encontra. Mas você encontra a minha espiritualidade toda retratada no canal Amantes da Quimbanda. Amantes _ Quimbanda, isso, certo? Instagram, YouTube, Quai, TikTok, todo disponível. E portas abertas para o Antônio, que diz que nunca foi em um terreiro de matriz africana. Te faço o convite aí, Antônio, para conhecer de cara a Quimbanda. Você topa para estar com a gente lá uma terça-feira? Tá certo. E aqui nós temos também, vocês viram aqui que de vez em quando passou um QR Code. Nós nunca pedimos valores nenhum. Nosso programa ele é gratuito, fazemos na raça para vocês. Nossa bandeira é cabeça aberta, literatura, cultura, para que cada ser humano desenvolva. Se você quiser contribuir com o nosso programa, também nós estamos com uma promoção. Estamos fazendo um livro fruto de uma pesquisa de 15 anos sobre raízes do sagrado. É um livro que tem 300 páginas
sobre diversas religiões aí. Cada pessoa que quiser contribuir, mais de R$5 apenas, vai ganhar esse e-book aí. É só mandar para nós no nosso Instagram, Cabeca Aberta Podcast, mandar lá o Pix, ou entrar em contato com a gente. Nós estamos também, para aquelas pessoas que gostam do livro físico e que tenha brinde, caneca, caneta, squeeze, kit escritório, nós estamos disponibilizando no catarse.me. E entre em contato com a gente, que lá tem várias possibilidades de você adquirir o livro capa mole, capa dura e por aí. Se você que gosta de literatura, é muito bem-vindo para nos ajudar e nos dar essa força. Compartilhe isso aí com alguém da sua companhia, da sua amizade, da sua família. E para você que não está aqui ao vivo, mas está no futuro assistindo a nós, aquele abraço também. Obrigado, gente!